Naizinho, Rosaninha. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui novamente nessa casa de oração, nesse hospital de almas, né? Porque é um pronto-socorro para as nossas dificuldades e é uma escola. É uma escola onde encontramos o consolo e a educação. Então, todos bem-vindos neste momento, para que juntos nós possamos reflexionar, ou melhor, estudar. Porque, como eu sempre digo, eu faço estudos. Eu estudo, tento entender alguma coisa do que eu estou estudando para passar depois, para que juntos possamos estudar de novo, porque cada um vai tirar as suas ideias, né? Porque as minhas ideias às vezes podem ser diferentes. Então eu faço um estudo e eu venho trazer esse estudo nessa noite. E o estudo que eu fiz é do livro dos Espíritos, sobre as leis divinas, ou melhor, leis morais. Sobre as leis morais. Eu vou encontrá-las no livro dos Espíritos, no terceiro livro, que diz o seguinte: a lei divina, a lei natural. Nós temos então duas leis, a lei divina e a natural. As leis divinas são aquelas trazidas por Moisés, né? Que todos nós temos o conhecimento. E as leis naturais, nós amorosamente recebemos através dos Espíritos amoráveis, através de Allan Kardec, que está compilado no livro dos Espíritos, que são as leis naturais, e que nós devemos seguir. Mas antes de começar, eu fui procurar o que seriam as leis morais. São princípios fundamentais e universais que orientam a conduta humana em direção do bem. Diretrizes éticas, valores. Muitas vezes a gente tem ideia de que sejam leis morais, mas não aprofunda as nossas ideias e os nossos pensamentos, né? A lei moral é uma ética ou um aprendizado. Ela é bem mais, são valores no bem, que podemos adquirir ao longo da nossa jornada com Ele. E eu trago também o que as leis morais trazem sobre a primeira lei moral é a lei da adoração. E a lei da adoração é a que eu vou falar hoje de noite. Só que eu vou falar sobre o objetivo da adoração. Então, a lei moral, a lei da adoração, ela compreende 6 itens. O objetivo da adoração exterior, vida contemplativa, da prece, o politeísmo e os sacrifícios. Tudo isso está dentro da lei da adoração. Só que hoje eu vou falar sobre só os objetivos, porque ela é bem extensa. Então dá para a gente estudar bastante. E dentro das leis morais também da natureza está a lei do trabalho, que é a segunda, a lei de reprodução, que é a terceira, a lei de conservação, que é a quarta lei natural, a lei da destruição, que também entra nas leis naturais, a lei de sociedade é a sexta, a lei do progresso é a sétima, a lei da igualdade é a oitava,
10ª é a lei de justiça, de amor e de caridade. Todas essas estão dentro das leis naturais. Então, como a primeira, o objetivo da adoração. Na questão 649 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte questão: em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Adorar a Deus. A gente sempre ouve falar em adorar a Deus, né? O que seria adoração? Adoração, o objetivo da adoração é uma meta, um propósito, uma finalidade da gente alcançar alguma coisa com alguém. Então, a adoração é alcançar alguma coisa. Esse é a questão 649. E na 650, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento. Onde está, então, a adoração? Ele é inato ou nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas existências? E o Livro dos Espíritos vem dizer o seguinte: é um sentimento inato, como o da divindade. Então, a adoração está conosco, assim como a divindade é inata, é de sempre. Está intrínseco no ser humano a adoração. Assim como Deus está em todos nós. Todos, por mais que imaginamos que eu não acredito em Deus, Deus não está comigo, mas Ele está. Aquela centelha divina todos nós temos. No fundo está a centelha divina. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, no momento da dificuldade, quem de nós não ajoelha e pede por auxílio? Por quê? Porque ele está inato em nós. É parte, é como se fosse um membro nosso, né? Um braço, uma perna. A adoração está ali. Então, em algum momento, nós vamos usar a adoração. E a 651, houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração. A gente imagina que os povos que já existiram há várias e várias encarnações anteriores, né? Tempos anteriores, eram desprovidos da adoração. Não eram. Porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Então, todos nós, não importa se é ateu, se acredita nesse ou naquele Deus, assim como eu li que tem vários itens ali na lei da adoração, hoje eu vou só fazer o objetivo da adoração. Para quem serve, né, a adoração? E quem possui a adoração? Somos todos nós. Então, não existe ser nenhum que não tenha essa centelha divina dentro dele. Nenhum de nós. E a 652 do Livro dos Espíritos, pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no homem. Então, uma vez que é inato,
está dentro da lei natural, que pertence ao homem e que naturalmente vamos usando e usufruindo, porque na adoração nós só usufruímos, né? Quando nós adoramos com fé, com fervor, com amorosidade, nós usufruímos. Então está na lei natural. Por isso, ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Também conhecemos que os povos diferentes, eles agem de maneira diferente na adoração, né? Adoram a lua, adoram os mares, adoram as águas, adoram as matas, os animais das matas, o sol. Então, cada povo tem a sua maneira de adorar e adoram sob diversas formas. Eu vou ler uma história que traz ali no livro, no Reformador. Eu gosto muito do Reformador, né? Esse aqui é de 2010. Ele traz um texto muito bom sobre a lei da adoração, que foi traduzido por Cristiano Torque, um companheiro também que adotei. Então ele traz o seguinte: no belíssimo romance espírita, 50 anos depois, que muitos de nós, quem não leu, pode estar tendo a oportunidade de ler, 50 anos depois, muito bom. No início do século II da era cristã, obra de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier. Então, essa literatura vai nos trazer essa história. Um dos personagens, o nobre ancião e patrício romano, Cnéio Lúcio, conduz sua amada neta Célia, cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia assombraram a todos. Aos templos romanos de Júpiter, Capitolino e de Serapis, para, segundo os costumes então vigentes, oferecer sacrifícios aos deuses, conforme a ritualística instituída pelos sacerdotes laminícios. Essa iniciativa do avô foi tomada a pedido do pai da jovem, o censor Elvídio Lúcio, numa tentativa de devolvê-la da simpatia que nutria pelas ideias de Jesus. Então vejam só que nesta época, né, ela já nutria as ideias por Jesus, mas como o avô se dedicava a outros deuses, ele então, o pai sugeriu que o avô levasse para essa religião, né? Para essa adoração desses deuses. Ela ouviu acidentalmente falar de Jesus através dos escravos da casa. Então, olha onde ela tinha as ideias, né? De Jesus. Dos escravos da casa, que propagavam o Império Romano e eram severamente reprimidas por ordem dos administradores que, perplexos ante a coragem dos cristãos que enfrentavam a morte nos circos sanguinolentos, cantando hosanas ao Senhor. Então, essa é uma bela história de que, assim que Jesus esteve na terra, muitos ainda não aceitaram Jesus e continuaram com as suas adorações a outros deuses. E essa história de Chico Xavier nos traz toda essa história. E ela é muito linda, né? Quem tiver a oportunidade de ler, quer ler, porque ela é muito bonita. Então, lendo essa passagem, como tantas outras da clássica série Emmanuel,
detectamos nesses rituais tão comuns naquela época atos de adoração. A palavra adorar, no sentido vulgar, significa gostar muito, ter paixão extrema por pessoas, animais e coisas. No sentido religioso tradicional, é o mesmo que venerar ou prestar culto a alguém ou a algo. Então, temos esses dois sentidos da palavra, né? Uma é vulgar, que é adorar objetos, animais, coisas. E eu acredito que ainda muitos povos fazem isso, ou muitas pessoas, né? Tem adoração por um objeto, adoração por alguma coisa, por alguém, né? Eu adoro, a gente tem o hábito de dizer eu adoro, né? Sem imaginar a extensão dessa palavra. Eu adoro tal coisa, Deus me livre se eu ficar sem tal coisa, né? Eu adoro. Então, a gente não tem a noção do sentido real da palavra adorar. Do ponto de vista espírita, não é esse, porém, o conceito emprestado à palavra adoração, como se verá. Então, a adoração significa a crença na divindade que é inata no ser humano, pois tendo sido criado por Deus, todos cultivamos no âmago, ainda que não tenhamos qualquer tipo de orientação religiosa, a vaga intuição da existência de um ser superior do qual dependemos. Aí então ele vem confirmar o que diz o livro dos Espíritos, que os Espíritos, aqueles que codificaram a obra de Kardec, através de Kardec, vem nos trazer no livro dos Espíritos, que a adoração é inata em todo ser como a divindade, como Deus. Então, só confirmando, né? De acordo com os ensinamentos dos mentores da codificação, exarados, também fui procurar o que é a palavra exarados, né? Gravado, escrito. Na primeira obra básica, a partir da questão 649, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Toda vez que meditamos, que elevamos o pensamento a Deus em prece, louvando, pedindo ou agradecendo, independente de atos exteriores, estamos conscientemente praticando a verdadeira adoração. Então, a adoração está na prece que fazemos, quando louvamos a Deus, quando pedimos ou agradecemos, quando meditamos, independente de atos exteriores. Então, é o nosso pensamento dirigido a Deus. Através do pensamento é que chegaremos até a espiritualidade de luz, até Deus. E o Espírito Emmanuel amplia o entendimento dessa questão. Ele nos diz o seguinte: todos os espíritos reencarnando no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Então todos estamos envolvidos, estamos inundados, como se diz, com as ideias divinas, com as ideias de Deus. Mesmo que muitas das vezes
desenvolve no homem a própria espiritualidade. Aqui é que a adoração ela tem o seu objetivo maior, que é desenvolver a espiritualidade no ser humano. Promove o autoconhecimento e a sublimação dos sentimentos que aproximam de Deus, ao mesmo tempo que granjeia a humildade. Imagina assim, tudo é uma cadeia, né? Os sentimentos. A adoração envolve a espiritualização do ser humano. E com a espiritualização do ser humano, vai sublimando os sentimentos. A cada vez que nos reportamos a Deus, estamos nos envolvendo nesse crescimento e desenvolvendo em nós a humildade, abrindo os portais do progresso intelecto-moral. A adoração, em sua essência, não se ensina, pois é um sentimento inato como aquele que se tem da divindade. Então, nós não aprendemos. Nós temos conosco. Às vezes a gente tem a ideia de que não sabe rezar, né? Eu não sei rezar, mas talvez eu ainda não desenvolvi em mim uma fé grandiosa em Deus, uma disponibilidade de praticar a adoração, de adorar a Deus, de fazer uma prece, de elevar o pensamento, de imaginar, de sentir que Deus está presente em todos os nossos momentos. Que se existe um momento de dificuldade, logo ali existe também uma facilidade na nossa existência. Sempre para cada dificuldade existe uma porta aberta para que nós possamos resolver essas dificuldades. E porque Deus, Ele não deixa nenhum de seus filhos desprovidos, desamparados de sua assistência. Então, basta que elevemos os nossos pensamentos, nos colocamos em meditação, em pensamentos amorosos, em pensamentos de luz, em benefício de nós mesmos ou de alguém. E nós sempre teremos essa porta aberta para todas as dificuldades. No âmago, essência. Na essência, o homem tem consciência de que é um ser dependente do Criador, o que faz dobrar-se ante a proteção daquele que tudo pode. Então, nós temos, eu venho falando desde o livro dos Espíritos, nós temos a nossa essência, a consciência de que somos um ser dependente do Criador. Nós dependemos de Deus para tudo. Na nossa consciência está escrito as leis divinas. Por quê? Porque Deus está na nossa consciência. A grande evidência de que a adoração é uma lei natural está no fato de a encontrarmos em todos os povos, em todas as épocas, ainda que manifestada por meio de diferentes formas. É óbvio que o Criador não desaprova as cerimônias praticadas pelos homens imbuídos de sincera devoção, porém a melhor maneira de honrá-lo é dedicar-se ao trabalho da caridade. Então, aqui diz o seguinte, que Deus ele não rejeita nenhuma adoração sendo sincera e honesta. Adorar a lua, adorar o sol, adorar os pássaros, adorar a natureza, mas ele prefere o trabalho na caridade.
que só esse é que nos dá aquele desenvolvimento real da nossa adoração. Pois Deus se importa mais com o fundo do que com a forma. A simples oração sincera e fervorosa vale muito mais às vistas dele do que todas as oferendas que possamos dedicar-lhes. Então, uma oração. Antes o Lara falava no Evangelho dos infortúnios ocultos, né? Muitas das vezes nós não temos ideia do nosso amigo, do nosso companheiro que está passando por uma grande dificuldade. Nós não fazemos uma oração, não visitamos. Às vezes cumprimentar é difícil. Estamos também carrancudos, desanimados, e cumprimentar parece tão difícil. E às vezes o nosso próximo está pior do que nós. Então é aí que Deus nos chama para isso, para a caridade, para praticar o bem, para fazer uma prece por alguém. E no livro Em Torno do Mestre, Vinícius Pedro de Camargo, no capítulo Em Espírito e Verdade, página 26, nos traz o seguinte: adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor, opondo embargos a expansões do egoísmo, cultivando a mente e o coração. Adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor. Então, adorar em espírito e verdade. Espírito, quando nós elevamos o nosso espírito, né? E que a verdade absoluta reine nas mãos de Deus. Que Ele possa nos assistir e nos amparar. Adorar a Deus em espírito e verdade é servir a humanidade. É querer o bem de todos os homens. É renunciar à sua personalidade em favor da coletividade. Então, a adoração, ela vai mais além, então, de que também ficar só na meditação, mas no auxiliar a humanidade com os nossos esforços, com a nossa dedicação, por tudo aquilo que nós temos condições de auxiliar ao nosso redor, né? A humanidade, sempre com boas palavras, com incentivo, com positivismo, apesar de que às vezes também nós precisamos desse incentivo, né? Também, então é uma troca, né? De pensamentos positivos. Juntos somos mais fortes quando nos auxiliamos mutuamente. E a humanidade se desenvolve sempre no bem. Adorar a Deus em espírito e verdade é deixar de ser judeu ou samaritano, fariseu ou saduceu, para ser cristão com Cristo, consoantes as palavras suas. Em vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, o amor fraterno, praticar a caridade, servir a humanidade, é o que nos pede Jesus. Todos conhecerão os que são meus discípulos, se praticarem o bem. Então, a adoração, ela é mais do que simplesmente elevar os pensamentos, mas é a ação, a atitude no bem, a prática da caridade, a prática do auxílio com todos. Eu sei que tem um doente, eu faço uma oração
Também eu falava às vezes tem dificuldades, o senhor me comentava, ir lá no hospital, fazer restrições, tem as mensagens lá, né, no WhatsApp, que desejo melhora, saúde. Então, uma coisa, a gente sempre tem facilidade de fazer o bem por alguém. Um bom dia, como eu disse, ele manda bom dia todo dia. Às vezes eu mando bom dia para ele de novo, né? Às vezes não, às vezes passa. Então, assim, ó, são muitos motivos que fazem com que a gente cresça espiritualmente. Mas para chegar a Jesus, como ele nos disse, é preciso muita caridade, a prática da caridade, a prática do bem, né? E render-se totalmente à sua vontade. A adoração pode ser entendida de diversas formas, sendo 3 os principais níveis focados no relacionamento com o divino. A adoração de gratidão, então devemos. Aqui são formas que nós podemos ter a gratidão. Adorar é gratidão, agradecer pelo que Deus faz. Adoração do reconhecimento, contemplar quem Deus é. E adoração de entrega, render-se totalmente à sua vontade. Também são 3 maneiras para o nosso crescimento moral e espiritual. Adoração de gratidão, de reconhecimento e de entrega a Deus. E com essas palavras, então, das leis morais, que são o primeiro, que é a adoração, e o objetivo, hoje aqui sobre o objetivo da adoração, todos os que conhecem o livro dos Espíritos, que têm acesso, podem estar lá no 3º livro, no capítulo 2, o primeiro item, a lei da adoração. Pode estar procurando lá, se tiver algo diferente que possa estar entendendo, então vamos estudar juntos. Então, agradecendo assim a Deus, pedindo aos Espíritos amorosos que neste momento se fazem presente, que eles possam estar nos envolvendo em energias de muita luz, de muito amor, em bálsamos de saúde, de proteção, de amparo, em bálsamos de energias de força, de coragem, e que possamos vencer todas as nossas dificuldades, mas que possamos estar sempre com o pensamento elevado na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, que está sempre conosco, em Jesus o nosso Mestre e suas leis divinas, e aos Espíritos companheiros e amigos, que eles possam permanecer conosco, nos trazendo paz, nos trazendo luz. Que assim seja.